Cola do Galo. 3-1 diante do Bahia. A gente separou aqui um trechinho do Diniz falando justamente sobre esse momento. Vamos escutar primeiro e depois a gente já repercute na sequência. Ele era a sua parte biológica. E eu não trabalho assim, nunca trabalhei. Como é que vai falar que o time está cansado se chega no segundo tempo do jogo, ele só aumenta o ritmo e a aceleração. E quando empatou com o Ceará, da mesma forma. A gente jogou em cima, tentando fazer gol o jogo todo, com um desgaste de viagem, com campos mais secos e mais altos, que é uma estratégia que os times usam contra nós. Então, pelo que está acontecendo no jogo, não é que hoje ganhou de 3-1 e o time mostrou que não tem isso do cansaço. O time está correndo, está produzindo muito, é um time que tem, provavelmente seja o menor índice de lesão do campeonato. Então, a parte física do time está muito boa, mas não pelos números de GPS. Isso aí é um dado, é uma maneira de reduzir muito aquilo que é a condição de um jogador dentro do campo. Estava olhando aqui a situação na tabela, vou passar para vocês já, para vocês comentarem. O São Paulo ainda tem 2 jogos atrasados no Campeonato Brasileiro e tem 41 pontos agora, está na vice-liderança. O Atlético tem 42 pontos, mas já fez as 23 partidas. O Flamengo já atuou 22 vezes e está como terceiro, 39. Portanto, a chance do São Paulo realmente assumir a liderança existe, é grande, de certa forma, né? Pode acontecer isso diante do Goiás agora na próxima semana. Que reviravolta o Diniz e o São Paulo estão vivendo. E é muito legal de ouvir o Diniz falar sobre isso, porque nos 2 empates anteriores, o São Paulo oscilou e na partida contra o Ceará começou muito bem e ele fala sobre correr da mesma forma, mas o desempenho caiu muito na segunda metade do jogo, né? E por isso esse debate com relação a um grupo de jogadores que roda pouco, um time titular bem estabilizado, que atua na maior parte dos jogos. Contra o Bahia, não. Contra o Bahia, o primeiro tempo foi mais amarrado. De parte a parte, né? Não teve muita coisa a primeira etapa. E um gol cedo no segundo tempo trouxe uma avalanche, trouxe um time muito capaz mesmo de se afirmar e atingir o resultado. Porque não é uma foto, né? Não é pegar um recorte e fazer uma definição e ponto final. Não é essa a questão. É tentar identificar quais são as causas de determinados momentos de oscilação dentro dos jogos, né? Contra o Ceará, tinha passado essa percepção, né, de uma queda de ritmo dentro do segundo tempo, que pode passar pelo físico ou não, né? Bom, o Ceará pode ter aumentado o ritmo de uma forma que ultrapassou o São Paulo, suplantou o São Paulo, foi superior nesse sentido da intensidade. No jogo de ontem, isso ficou claro, assim, o São Paulo sustentou, principalmente porque foi na segunda metade do jogo, dessa vez, que o time conseguiu deixar clara a sua superioridade para atingir o placar, né? Casão, queria ouvir você sobre essa mudança de postura do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tem mais a ver com o trabalho desenvolvido pelo Diniz, que a gente sempre fala, né? Tem que dar tempo para o homem trabalhar, tem que dar tempo para o homem trabalhar. Ele teve tempo, está tendo tempo e está agora realmente mostrando resultado junto com o time. Mas tem essas questões que o Rafa levantou que também são importantes. Olha, eu fiz São Paulo e Vasco e fiz São Paulo e Bahia. E o primeiro tempo do São Paulo nos 2 jogos foi muito ruim, péssimo. A defesa marcando muito mal, e o meio-campo não tendo espaço para jogar. O Vasco fez o gol, poderia ter feito outros gols, e de repente, no intervalo, o Diniz faz as mudanças, as mesmas que ele fez ontem, entrando Tietê e Vitor Bueno, e o time modifica completamente. Fica com um zagueiro só, e ele, ao invés de fazer uma marcação como tradição, como normalmente os times fazem, marcar os adversários, ele fica com um zagueiro só e leva o time lá para frente e diminui o espaço do adversário, força o erro do adversário. E dominou o segundo tempo todinho, fez 3 gols, venceu a partida. Contra o Vasco aconteceu a mesma coisa, mas ele não conseguiu fazer os gols, não conseguiu vencer a partida. O que eu estranho mesmo é assim, por que os 2 primeiros tempos que eu falei, que eu vi, que eu fiz, marcava muito mal? Tinha um espaço muito grande. Ontem teve uma jogada que eu peguei até de exemplo do que estava acontecendo de errado na marcação do São Paulo contra o Bahia, que o goleiro Douglas pegou a bola, acho que foi um escanteio, uma falta, ele pegou a bola, soltou para o jogador do Bahia dentro da área pequena, ele atravessou o campo até a entrada da área do São Paulo, e o primeiro combate foi o Luan, lá na entrada da área. Ele atravessou todinho, sem nenhum combate, sem ninguém por perto, sem ninguém correr atrás, e de repente, no segundo tempo, não acontece mais isso.
né? Foram 2 jogos que eu fiz, foram 2 jogos iguais, os mesmos problemas. Agora, o rendimento do time, assim, num todo, é muito bom. O São Paulo, na minha opinião, claro, é aquele que joga o melhor futebol, assim, no Campeonato Brasileiro já faz um tempinho, né? Ele deu uma patinada, né, de poder avançar, já poderia estar em primeiro lugar, né? E não está, mas assim, está caminhando para isso, está caminhando para isso. O São Paulo, por exemplo, é aquele que tem menos problemas de escalar o time. O Diniz pode escalar o time do jeito que ele quiser, porque ele tem os jogadores ali. É claro que todo time tem que ficar atento, né? Como o Brasil tem que ficar atento à Covid-19. A Covid está desfalcando os times aí. E ainda bem que só está desfalcando. Ninguém está indo para o hospital, ninguém está passando mal, né, de jogadores de futebol que eu estou falando. Mas o Brasil está passando mal. O Brasil está doente, a sociedade está doente. E interfere dentro do mundo do futebol. O mundo do futebol não é um mundo à parte, não. Faz parte do mesmo universo. E aí o Diniz não está tendo esse problema, ou teve poucos problemas desse tipo. E ele tem realmente o time na mão. E eu até falei uns 2, 3 Globo Esporte atrás, que os elogios ao Diniz começaram a sair de todos os cantos, mas se esqueceram de elogiar o Raí. Eu elogiei o Raí, porque o Raí sofreu uma pressão absurda para demitir o Diniz. E eu não estou falando que o Raí é um fantástico dirigente de futebol ou um ruim dirigente de futebol. Eu estou fazendo o recorte só da situação do Diniz, que a pressão da torcida, do conselho, num determinado momento grande, pressionaram o Raí o tempo todo para ele demitir. E ele não demitiu. E agora, o São Paulo está jogando do jeito que o Diniz gosta de jogar. E assim, é muito difícil falar, pô, esse time tem a cara desse treinador, a cara daquele treinador. Não, jogou como treinador. Às vezes, isso aí se fala com muita facilidade, né? Sem muita realidade. Agora, do Diniz porque o time dele joga do jeito que ele treina, que ele treinou o Audax, que ele treinou o Fluminense, que ele treinou o Atlético Paranaense, que ele treinou o São Paulo, e está funcionando no São Paulo. Então, o time dele joga mesmo do estilo que ele gosta de jogar. Nesse momento, o Diniz faz com que o time dele jogue do jeito que ele gosta, arrisca, mas está arriscando com consciência. Sabe perfeitamente do risco que está correndo, mas também sabe perfeitamente que o time está correndo, está jogando, está em boa fase técnica que pode vencer a partida. Casão, enquanto você estava falando aqui na hashtag Troca de Passes, o Ambrósio Savarino está aqui, mandando várias mensagens, inclusive mandou aqui, perguntando se a gente vai falar da arbitragem. Eles não deixam nem a gente molhar o bico, Rafa. Eu acho que a gente tem que começar a mandar para casa das pessoas o roteiro do programa antes, né? A gente vai falar, mas tem que ser aos poucos. A gente está aqui falando ainda do Diniz, vamos falar do Daniel Alves. Depois a gente vai falar. Nadine Bastos vai estar aqui. Ele me falou, perguntou se eu ia... Fala alguma coisa, tá com medo? Não estou com medo de nada, a gente está trabalhando, tá bom? Vamos seguir aqui. Daniel Alves foi muito elogiado, lembrado pelo Diniz, e ele tem sido uma peça muito importante para o São Paulo também. Nessa fase, o Meia acertou 85,5%, 85,8% dos passes na vitória sobre o Bahia. Foram 85 passes completos, 14 incompletos. E ele foi o jogador que mais deu os passes no jogo contra o Bahia. E na temporada ele também tem uma liderança importante. Ele tem participação direta em 14% dos gols do São Paulo em 2020. Então, Daniel Alves, ele mostra realmente que tem bastante personalidade e aguenta essa pressão e tem liderança mesmo. A gente já falou sobre isso aqui no Troca, né? A questão do custo-benefício, os salários debatidos à época da contratação, a camisa 10, o deslocamento para o meio-campo, todos os sinais davam conta de Daniel Alves e até a utilização dele no princípio, mais próximo à área adversária, davam a entender que o Daniel Alves seria um jogador para decidir jogos. Decidir, que eu digo, com o passe final ou com o gol. E assim, isso nunca foi dele na carreira, né? E não é o desenho de hoje, né? Com esse time mais maduro, com as funções bem definidas no trabalho atual do Diniz. Eu acho um jogadoraço e acho que tem auxiliado muito a desafogar a questão do meio-campo mais aglomerado,
a fugir da pressão do adversário na posse de bola do São Paulo. Por isso esse número elevado de passes e de percentual também de acerto nos passes. A questão é que, para o quanto ganha, as pessoas esperam que ele decida tudo, né? E essa não é a realidade. Acho que há um desnível lógico do que é a realidade do futebol brasileiro, do que as equipes têm capacidade orçamentária de assumir como contrato para o que eles pagam para o Daniel. Eu acho um absurdo. Mas há um lado de um impacto de chegada, de aproximação do torcedor, né? Um desejo dele, sempre declarado. Tem questões a favor também. Dentro de campo, o São Paulo só tem a ganhar com a presença. A questão é que, no fim das contas, para mim, a conta não fecha. Independentemente de título ou não. Ano passado fechou no vermelho já, né? E raramente vai ter oportunidade, porque só um vai ganhar. Só um vai ganhar a Copa do Brasil, só um vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o ideal é você estar encaixado dentro do seu orçamento. E que o trabalho de... Tudo que vier de premiação, ou no caso da Copa do Brasil, os direitos de TV da Copa do Brasil, das passagens de fase, sejam utilizados do recorte de onde você recebe o dinheiro para frente, projetando a próxima temporada, enfim. Mas os times brasileiros, gastam por conta. E não é uma realidade só do São Paulo. Mas eu acho que daí vem o incômodo com o Daniel Alves também. O combo, né? O todo. Mas sobre o que ele tem desempenhado, é muito acima da média para futebol brasileiro e entrega muito de visão de jogo, de qualidade no passe, dar seguimento à jogada, circulação de bola. É só ver, por exemplo, o mapa de calor. Ele joga muito mais da linha do meio campo para trás do que para frente. Qualidade na saída de bola, a circulação principalmente. Acho que é um baita jogador que foi analisado de maneira enviesada por um bom período na temporada, pela chegada, pelo tamanho que tem, o cara que mais taças tem nas costas, né, no futebol mundial. Pela história dele, claro. Mas eu acho que não se justifica. A questão, o ponto mesmo, para mim, custo-benefício. São Paulo assinou sabendo que não conseguiria arcar de maneira total com o que estava assinando. Questão de patrocínio, pode utilizar a imagem, a gente sabe, vender camisa como se pagasse jogador. Tudo isso não fecha a conta no futebol brasileiro. Casão, quero ouvir você também sobre essa conta que não fecha mesmo, como disse o Rafa. Existe essa expectativa justamente pelo preço, aspas, o investimento que foi feito no Daniel Alves, mas ele está fazendo o trabalho dele muito bem, ele tem realmente mostrado dentro de campo tudo isso, mas para o torcedor, enfim, fica essa questão dessa interpretação de certa forma errônea, né? Poxa, mas ele ganha tanto, tem que fazer mais. Será que então também realmente não passa pela questão do clube, como o Rafa falou, de, poxa, esse investimento é muito alto num jogador e tal? Exato, o Rafa, concordo tudo que o Rafa falou. E assim, agora como ex-jogador, eu vou na questão assim, cara, é uma injustiça você cobrar do jogador pelo que ele ganha. Então, aqueles jogadores que ganham menos, eles não precisam jogar bem. Tá tudo certo, ganha menos, não precisa jogar bem. Quem precisa jogar, aqueles que ganham mais ou menos, esses têm que correr um pouco, tem que marcar, sair. Agora, aquele que joga bem tem que fazer gol, tem que cruzar, tem que desarmar. Isso aí não existe no futebol. Isso aí não existe. A coisa financeira, quanto vale o jogador, quanto ele ganha por mês, é uma coisa que é do clube, né? Se ele errou, que eu concordo com o Rafa, é excesso, é demais. Mas o Daniel Alves, ele não tem nada a ver com isso, né? Ele fez a proposta, o São Paulo aceitou, ele ganha muito bem e dentro do campo ele vai jogar, mas ele tem o direito de ter fase ruim, ele tem o direito de errar um passe e o time tomar o gol, como ele tem o direito de colocar alguém na cara do gol e fazer o gol, ele mesmo fazer o gol. Esse negócio de misturar o lado financeiro, econômico do clube, do jogador, com o rendimento dele, com a cobrança, isso aí é praticamente impossível de se fazer e até do cara responder através disso, né? Não tem o futebol, o cara vai jogar futebol, ele vai entrar no campo, vai correr, vai ser determinado, vai ser determinante, ele vai se entregar independentemente daquilo que ele está ganhando, porque o futebol, antes de ser uma profissão, é uma paixão do cara. Quando você não começa a jogar futebol pensando como profissão, você começa a jogar futebol porque você gosta da bola, né? Pequenininho, você ama a bola, você começa a chutar, aí todo mundo vê que você chuta legal a bola, aí te levam para um clube, categoria de base, você vai aperfeiçoando, vai melhorando, acaba chegando no profissional, e aí você explode, aí a coisa começa a virar profissional para você, né? Na questão financeira
mesmo. Mas até, sei lá, 18, 19, 20 anos, apesar de hoje os garotos ganharem bem ou não, o cara é apaixonado pelo futebol. Então não vai ser aquilo que ele ganha ou aquilo que ele não ganha que vai fazer com que ele vá fazer uma partida boa ou ruim, entende? Tem que separar muito as coisas. O excesso de gasto com o Daniel realmente foge completamente do padrão, não fecha a conta nem nada. Agora, se a gente for olhar no campo, os últimos jogos que eu vi do São Paulo, ele é determinante no passe, na tranquilidade do time, sabe? Quando começa a ter um abafa, ele é um cara que já tomou abafa, já foi campeão, já sofreu pressão dentro do campo, pelo mundo afora. Então ele não se assusta quando o time dele está sendo pressionado. Quando a bola cai no pé dele, ela funciona do mesmo jeito como se o time estivesse ganhando. E isso é um modo também de um jogador decidir partidas, né? Decidir partidas não é só fazer o gol e não é só pegar o pênalti ou só fazer o passe decisivo. Ser decidido numa partida é você acertar a maioria dos passes, você ter bom posicionamento, você ter boa saída de bola. Então isso o Daniel tem de sobra, ele está mostrando, mas ele tem o direito de ter fase ruim. Exatamente, né? Todos nós temos direito de ter fase ruim, ninguém é perfeito. Olha que essa hashtag troca de passe, está todo mundo falando da arbitragem desse jogo. Vamos falar aqui na sequência do troca de passe, está prometido. Nadine Bastos vai estar aqui no Foi ou Não Foi. Fiquem calmos, tenham paciência, esperem, assistam, fiquem aqui fazendo companhia pra gente, né? O telespectador é assim, né? O torcedor, ele quer que fale, não, peraí, vamos falar tudo agora. Não dá para falar tudo ao mesmo tempo. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, já vamos ter Nadine Bastos e vamos falar, então, mais de Campeonato Brasileiro também, dos outros jogos de sábado. E depois vamos projetar ainda os jogos desta segunda-feira. Até já.